Opa, seja bem-vindo de volta aqui à nossa análise da declaração doutrinária das igrejas batistas e hoje nós vamos analisar sobre o homem, o que a declaração nos diz sobre a criação do homem, a sua essência, o seu propósito. Este é o tema desta aula, então fica conosco aí. Bom, já no preâmbulo aí da questão, o texto vai dizer da seguinte forma: por um ato especial, o homem foi criado por Deus, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e disso decorrem seu valor e dignidade. Esse primeiro ponto é importantíssimo, porque muitos teólogos vão entender que existe uma prova da existência de Deus dentro de cada ser humano. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus cria o ser humano, cria o homem, cria a mulher, ele deixa a sua digital, ele deixa algumas marcas daquilo que é da sua essência na vida da pessoa. E a moralidade, o senso de moralidade é uma dessas marcas de Deus sobre a vida de todo ser humano. Todo ser humano nasce com um senso de moralidade. Ou seja, você não precisa doutrinar esta pessoa, você não precisa ensinar esta pessoa, de alguma maneira ela vai entender que matar é errado, que roubar é errado e alguns sensos de moralidade. Isso é a marca de Deus na vida da pessoa. Todo ser humano já nasce com esse entendimento. Ele pode nascer no Brasil, pode nascer no Japão, pode nascer numa tribo africana, que esse senso de moralidade vai habitar o coração, pelo menos enquanto ele for criança, adolescente, ele vai ter esse senso na sua mente, o senso de moralidade. E de onde é que vem isso? Esse senso de moralidade vem de Deus, que deixa sua marca na sua criação. Deus entende que é errado matar, que é errado roubar, e ele passa isso para a sua criação. Então, depois que a pessoa é educada, pode até ser que ela se torne um assassino, que ela se torne um ladrão, mas aí é porque a sociedade está impondo isso na cabeça dela, ou porque ela tomou essa decisão apenas porque entendeu que é o melhor caminho, mesmo que não seja. Mas ela não nasceu dessa forma, ela nasceu entendendo que essas coisas são ruins. E até mesmo quem pratica sabe que não é correto, sabe que aquilo dali é errado. E esta é uma das provas de Deus. É por isso que a declaração aqui ela vai dizer isso, ou seja, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E disso, ou seja, da essência de Deus, decorre o seu valor e a sua dignidade. O valor do homem e a dignidade, o senso de dignidade que o homem tem, é uma marca de que o ser humano foi criado por Deus, de que Deus é o nosso Criador. E as marcas dele, as características dele ainda estão no DNA do ser humano, ok? Bom, ponto 1 vai dizer: o seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó voltará. Esta é uma análise de um texto de Gênesis, em que diz que Deus criou o homem do pó da terra, e uma análise de outros textos bíblicos que diz que ao pó voltará e o espírito voltará a Deus também. E assim foi criado, então, o corpo do ser humano dentro desta análise da declaração doutrinária. O seu espírito procede de Deus e para ele retornará. Eu falei, né? O homem foi feito do pó da terra e ao pó voltará, mas o espírito que habita em nós voltará para Deus, ok? Ponto 3, o Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Bom, aqui também existe uma análise de que o entendimento da declaração doutrinária é que todo batista deve cuidar da obra de Deus. O que é a obra de Deus? É a terra.
a fauna, a flora, são as plantas, os bichos, as florestas. Então seria muito difícil ser batista e entender que devemos destruir a natureza e não cuidar da natureza. Ao que parece aqui, a declaração está defendendo que todo ser humano, assim como a Bíblia também defende, né, uma ordem de Deus a Adão, é uma ordem de Deus à humanidade, que ele domine e que cuide de todas as coisas que existem por aqui. Acredito que não estamos, como humanidade, cuidando muito bem daquilo que Deus nos deixou para cuidar. Então, que possamos rever esta postura para glorificar ao nosso Senhor nesse quesito também, guardando a natureza, cuidando dos animais, cuidando das florestas, cuidando dos rios, cuidando da natureza de forma geral. É a ordem de Deus aí interpretada na declaração doutrinária, então devemos cumprir para com isso também. Ponto 4 vai dizer que ele foi criado para a glorificação de Deus. Esse é um propósito da humanidade, glorificar o nome do nosso Senhor, né, que criou todo o universo e com muito amor criou as nossas vidas, e por isso devemos a Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Ponto 5, o seu propósito é amar, obedecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Esse é o propósito do homem. Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, quando Deus cria a humanidade, o propósito de Deus para com essa humanidade é que, de fato, eles vivessem uma comunhão que foi quebrada por causa do pecado. Adão e Eva viviam muito bem, eram os melhores amigos, eram pessoas que glorificavam o santo nome do Pai, que caminhavam com Deus, né, que tinham um diálogo muito aberto com Deus, e tudo isso foi rompido por causa do pecado, que é o nosso próximo tema, o próximo tema aí da declaração doutrinária. Aí tudo mudou, mas o propósito de Deus era que o homem continuasse em plena santidade, que o homem continuasse em amor, em zelo para com as coisas de Deus e para com a própria humanidade também. Ponto 6 vai dizer assim: ser pessoal e espiritual. O homem, ele tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte intelectual e experimental, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Esse ponto tem muito a ver sobre o artigo que fala sobre a liberdade religiosa. O que esse ponto está querendo dizer é que a religião, a fé, ela não deve ser imposta, ela não deve ser obrigatória sobre a vida de ninguém. Que o homem tem liberdade intelectual para decidir qual religião ele deseja para a sua vida. Ainda que em parte, como o texto diz, mas ele tem essa percepção de que ninguém, nem civil, nem religiosamente, pode impor uma religião sobre a vida desta pessoa. Nós podemos pregar, sim, é tarefa da igreja evangelizar, sim, anunciar, sim, mas a decisão está sobre a vida da pessoa. A igreja não pode impor, obrigar a pessoa a se tornar membro desta igreja. Aquele que vem à Igreja Batista, ele tem que vir por vontade própria, por decisão própria, pelo seu próprio proceder intelectual, e não porque a igreja impôs isso sobre a sua vida. É isso que esse ponto está tentando determinar. Cada um tem a capacidade de entender. Então a nossa tarefa é pregar, como Jesus fez. Aquele que quer entender e que quer vir para a Igreja Batista, amém, vamos recebê-lo de portas abertas. Agora a igreja não pode impor a sua fé a ninguém. E também deve ser contra qualquer tipo de fé que venha se impor sobre a vida de qualquer pessoa. Todo mundo tem que ser livre para decidir a fé que desejar ter. A tarefa da igreja é pregar, é evangelizar,
e as pessoas vão decidir o que desejam para a sua vida. Espero ter aprendido um pouco mais aí sobre a declaração doutrinária. Na próxima aula falaremos sobre o pecado, ou seja, esses eram os propósitos de Deus para o homem. Muitos desses propósitos mudaram para com a humanidade. Claro que para Deus não, os propósitos de Deus continuam o mesmo, mas o homem mudou muito por causa do pecado. A gente vai ver essa história na próxima aula. Que Deus te abençoe.